Shalom Ubrachá. Ong Torá pergunta ao Rabino em resposta à pergunta da minha querida aluna Sara, que está com um pouquinho de dificuldades para enxergar e é a nossa fã número 1 da nossa aula no YouTube, por esse motivo. E a pergunta é sobre linguagens cabalísticas em geral. Uma linguagem que na Cabala muitas vezes, vamos dizer assim, nas 99% das vezes é interpretada de maneira tão errada a ponto de o Baal Shem Tov ter explicado que o motivo que não se recomendava estudar Kabbalah na época antiga é por causa desses erros de interpretação. Porque o nosso objetivo, quando nós estudamos assuntos espirituais, é o de desmaterializar os conceitos. Como eu contei para vocês, um exemplo de uma pessoa que fez uma viagem paradisíaca. Foi para a Polinésia Francesa e viu lá coisas que você não vê em lugar nenhum. Passarinhos exóticos e árvores exóticas e um mar transparente com peixes exóticos. E quando ele volta, ele se encontra com uma menina cega que nasceu cega, que nunca enxergou na vida e que na cabeça dela é tudo preto. Então ele começa a contar para ela sobre a paisagem que ele viu. Ele conta sobre a árvore e ela, na cabeça dela, preto, mais preto igual preto, eu já estou enxergando a árvore. E ele conta sobre os passarinhos exóticos e ela, preto, mais preto igual preto, já estou enxergando, já estou imaginando os passarinhos. E ele conta sobre a água transparente com peixes exóticos e ela lá, preto, mais preto igual preto, já estou vendo a água transparente, preto, mais preto igual preto, já estou vendo os passarinhos, os peixes dentro da água. E tudo que ela imagina é preto, porque ela nunca viu nada diferente. Ela nasceu assim, ela não teve o dom da visão, ela não teve nunca o sentido da visão. Então, essa menina, uma coisa é certa, depois que eles terminaram de conversar, ele disse para ela: você conseguiu imaginar tudo que eu te falei? Ela falou: imaginei tudinho, até o último detalhe. Ele perguntou: você conseguiu imaginar tudo mesmo? Mas eu vou te falar, tem uma coisa que você imaginou aí está errado. Qual é essa coisa? É o tudo. Tudo que você imaginou, absolutamente tudo está errado. Você não tem como imaginar uma forma, você não tem como imaginar uma cor, se você nunca teve o sentido da visão. Você nunca viu formas. Você consegue sentir, mas você não consegue imaginar. Então, o que acontece, a gente em relação ao espiritual é igual. E nos livros de Kabbalah são usados exemplos, que esses exemplos fazem com que a pessoa imagine coisas absurdas, verdadeiramente absurdas, a ponto de beirar a idolatria. E por causa disso, antigamente se proibia, os rabinos, grandes rabinos de todas as épocas, proibiram estudar Kabbalah. E o Arizal, ele reverteu um pouco esse assunto. Os nossos rebes, eles pegaram essa Kabbalah original, eles deram um novo corpo para ela, uma nova forma. Eles conseguiram explicar ela de um jeito que, para a gente não fazer esses erros que as pessoas que estudavam Kabbalah faziam. E esses erros, eles estão baseados na linguagem da Kabbalah. E a primeira linguagem, a mais trágica, assim, mais catastrófica de todas, é em relação à pergunta da minha aluna Sara, em relação ao Tzimtzum. O que é um Tzimtzum? Então, está escrito nos livros de Kabbalah, bem detalhadamente, que no princípio só existia Deus. Até aí tudo bem, Deus é a essência do bem, a natureza de quem é bom é fazer o bem. Só existia Deus
só o bem. Aí Deus decide agora criar um espaço que onde não exista Deus. Aí começa todo o rolo. Quer dizer, o básico, uma das bases da nossa fé, dos princípios básicos, é que Deus é infinito, Deus está em todo lugar. Então, uma vez eu conversei com um desembargador criminal sobre isso, um grande amigo. Ele me falou: não é certo falar que Deus está em todo lugar, porque aí você dá a impressão de que tem algum lugar que não tem Deus. Quer dizer, quando você fala todo lugar, você está falando a maioria dos lugares. Você tem que falar o contrário, você tem que falar todo lugar é Deus, tudo é Deus. Então isso realmente não é que Deus está em todo lugar, quer dizer que todo lugar é Deus. E por que a gente não está vendo Deus? Porque o nível de revelação divina, aqui ele está mais baixo. Quando você entra numa sinagoga, na sinagoga tem um Sefer Torah e tem o banheiro. Do lado do Sefer Torah, você não pode pensar no banheiro, dentro do banheiro você não pode pensar no Sefer Torah. Ou seja, tem um lugar onde a santidade está maior, e lá você só pode pensar coisas boas. Você tem uma mitzvah lá de estudar a Torá, uma mitzvah de ensinar a Torá, e tem um lugar lá onde a santidade está tão baixa, mas tão baixa, que é o caso do banheiro, que lá é proibido para você pensar em Torá. É proibido para você falar uma reza, é proibido para você entrar dentro do banheiro com o livro de rezas. Então, assim, as duas coisas estão dentro da mesma sinagoga, mas do lado do Aron HaKodesh, do lado do armário onde está o Sefer Torah, você não pode pensar no que você fez no banheiro. Dentro do banheiro você não pode pensar no Sefer Torah que você ouviu a leitura dele. Então, na prática, assim, Deus está em todo lugar é Deus. Só que o nível de revelação divina em cada lugar é diferente. Tem lugares que você não pode pensar coisa ruim, tem lugares que você não pode pensar coisa boa. Então, como a gente deu exemplo do Sefer Torah e do banheiro, então você quer... vamos então direto ao nosso assunto, sem entrar em muitos detalhes. Quando Deus quis criar o mundo, então voltamos, Deus é a essência do bem, a natureza de quem é bom e faz o bem. Quer dizer, quando Deus quis criar o mundo, quer dizer que isso é bom para nós. Deus quis fazer para nós uma coisa boa. Deus quis nos criar. Aí nos livros de Kabbalah está escrito que ele fez um Makom Panui. Makom Panui quer dizer um espaço que não existe Deus. Aí já a gente já erra, porque quando a Kabbalah diz Makom Panui, o lugar que não tem Deus, a intenção dos livros de Kabbalah não é dizer que naquele lugar não tem Deus. Quer dizer que agora Deus fez um nível de revelação divina mais baixo, que em relação a nós é como a gente está aqui nesse mundo. A gente olha pela janela, vou até abrir a janela para mostrar para vocês. Você olha pela janela, você fala: cadê Deus? Então, se tivesse alguém aqui do meu lado, eu ia perguntar para ele: onde está Deus? Desse lado ou daquele lado? Ele ia olhar e ia falar que não sabe. Aí eu ia falar para ele: mas Deus está em todo lugar. Ele ia falar: mas não dá para ver. Então isso que Deus fez, o Makom Panui, não quer dizer que não tem Deus lá, não quer dizer que Deus não é mais infinito. Existe Deus, existe o Makom Panui. Quer dizer que naquele lugar a revelação divina ela é infinitamente mais baixa, a tal ponto da gente dizer que em relação a essa revelação divina tão baixa, a revelação que está acima dela é como se você falasse: em cima tem Deus, embaixo não tem Deus. Está se referindo à diferença do nível da revelação. Quer dizer, Deus está
na sinagoga, Deus está no banheiro, Deus está na idolatria, no prostíbulo, em qualquer lugar. Mas o nível de revelação divina que está em cada lugar, ele é bem diferente. Por isso, Moshe Rabbeinu, para poder falar com Deus, ele saía da cidade, porque na cidade tinha idolatria. Então aquele nível de revelação divina da cidade não era adequado para o nível de revelação divina que ele teria que ter, que Deus ia falar com ele diretamente. Para nós não tem problema. A gente lê as rezas, a gente fala com Deus abertamente, como uma criança que está falando com o pai ou com a mãe. A gente fala com Deus abertamente. Só que em relação a Moshe Rabbeinu teria uma diferença, porque lá Deus tinha que falar com ele já de uma maneira por meio de uma revelação maior. Então, novamente, o Makom Panui, que é nos livros de Kabbalah, quer dizer o lugar que está vazio. O Makom Panui, tradução literal, lugar vazio. Lugar vazio quer dizer que no começo Deus fez um círculo, um lugar vazio, toda aquela linguagem cabalística. Você não pode imaginar nada, desmaterializa os conceitos. É preto mais preto igual a preto. Você está imaginando material mais material igual a material. Então, no caso da menina cega, ela imaginava preto mais preto igual a preto. Já imaginei o coqueiro. A gente imagina material mais material igual a material. Já imaginei o espiritual. Então a gente está, o exemplo foi para isso, que a gente está nessa situação em relação ao espiritual. Quando a Kabbalah fala sobre Igulim quer dizer círculos. Você aqui na sua cabeça, mais material igual a material, já estou imaginando esses Igulim. Você não está imaginando nada, você já deu uma forma para isso, uma forma material, e está se tratando de um nível de revelação espiritual, que ele é chamado dessa maneira, indicando o nível de revelação e não indicando que ele tem uma forma material. Deus nos livre. Da mesma maneira, quando ele fala Makom Panui, no centro lá do Zigulim, Deus fez uma Makom Panui, um círculo que é um lugar vazio, que não tinha Deus nesse lugar. Deus nos livre, não está querendo dizer que Deus não é mais infinito, agora existe Deus e o lugar vazio. Ou tipo, Deus não é mais infinito, tem Deus e o banheiro. O banheiro já é uma entidade por si só, porque lá não tem Deus. Ou tem Deus e a idolatria. Então, onde tem a idolatria não tem Deus, onde tem Deus não tem idolatria. Então são duas coisas no mundo. Deus me livre, tem que tirar isso da nossa cabeça. Deus está em todo lugar é Deus, tudo é Deus. Só que o nível de revelação divina em cada lugar vai ser diferente, a tal ponto que o lugar de baixa revelação divina, relativo ao lugar de alta revelação divina, é como se naquele lugar baixo não tivesse Deus. É como se dentro do banheiro não tivesse Deus. É como se na idolatria não tivesse Deus. De tão ínfima que está a revelação divina lá, que a gente não pode nem pensar onde vai aturar no lugar desses. Então, por exemplo, na igreja é proibido entrar na igreja, porque é proibido a gente entrar na idolatria. Na casa da idolatria lá, Beit Abadazará, a mesquita não é igreja, quer dizer, a mesquita não tem idolatria. Quando a gente estava lá em Israel, eu era professor do Talmud Torah, Lubavitch, em Fahabad. A gente levava as crianças para um passeio no Me'arat HaMachpelah, que é o túmulo dos patriarcas. E os árabes construíram uma mesquita em cima desses túmulos. Os túmulos, eles são tipo um em cima do outro, uma caverna lá embaixo da mesquita, que um túmulo está em cima do outro. E a gente entrava na mesquita, tinha os árabes rezando, se prostrando lá nos tapetes. Aí as crianças me perguntaram o que é isso. Eu falava, eles são adoradores de tapetes, eles estão lá se ajoelhando. Não tinha muito o que explicar lá, o que a gente podia falar. Então, o que acontece aí, depois a gente explicava que o Rambam, ele diz, assim, tipo já nas classes maiores, né, que o Rambam diz que
sendo que os muçulmanos eles não definiram o que é Deus, então eles não são uma idolatria. Mas que tudo aquilo lá é uma cultura estranha, mas ela não é uma idolatria. Então uma mesquita, vamos chamar isso de um centro cultural de uma cultura estranha, mas não é uma casa de idolatria. Então a gente podia entrar na mesquita, dentro da mesquita fizeram uma sinagoga, colocaram lá a Sefer Torah e a gente rezou lá. Até hoje acho que existe essa estrutura lá. Na entrada mesmo da caverna, onde tem a porta da caverna, fizeram lá uma sinagoga dentro da mesquita. Então nesse caso é permitido porque a mesquita não é a idolatria. Mas uma igreja que pelo judaísmo é idolatria, aí a revelação divina dentro da igreja, ela está num nível tão baixo que é proibido pensar em Deus no lugar desses, é proibido pensar em Torá no lugar desses. Então, a gente volta para o nosso assunto principal. Deus está em todo lugar é Deus, mas tem lugares que a revelação está tão baixa que você não pode nem pensar em Deus, de tão baixa que está a revelação. É como se não tivesse Deus lá, mas Deus está lá também. E o que acontece em relação ao Tzimtzum? O Tzimtzum, depois que Deus criou os mundos de cima até o mundo de Atzilut, Deus fez um Tzimtzum. Esse Tzimtzum, ele é chamado de retração, contração. Deus me livre, a pessoa imagina uma coisa dessas, é como lá preto mais preto igual preto, eu já estou imaginando a água transparente com os peixes vermelhos dentro. A gente aqui, material mais material igual a material, eu estou imaginando, Deus era comprido assim e se contraiu. Então Deus me livre. Ou seja, tudo que tem a ver com o espiritual está tão acima do material. O espiritual é tão superior que a gente, para imaginar uma coisa espiritual, é muito mais difícil do que aquela menina que nasceu cega, para ela imaginar uma coisa material. Quer dizer, é mais fácil ela, que na cabeça dela preto mais preto igual preto, ela conseguir imaginar uma coisa material, do que a gente, que na nossa cabeça material mais material igual material, conseguir imaginar uma coisa espiritual de tão melhor que o espiritual é, tão infinitamente melhor, muito mais do que naquele exemplo, assim, infinitamente mais distante o espiritual do material do que as formas tão distantes de uma menina que não tem o sentido da visão. Então, vamos voltar assim ao Tachlis. Quando a gente fala a palavra Tzimtzum, mesmo que ela é traduzida como contração, traduzida como retração, eu não sei, cada um traduz assim do jeito que quer, mas todo mundo está traduzindo tipo que aparentemente está se falando, tipo, você pega um terreno de 100 metros por 100 metros e você faz ele virar 10 metros por 10 metros. Então, compressão, contração, retração, não sei, qualquer sinônimo que for usado para isso vai estar querendo dizer isso. E não é isso, esse que é o erro. A linguagem da Kabbalah é essa. É Tzimtzum. Se você fala Letzamtzem hoje, Letzamtzem Hotzaot, a palavra em hebraico para Tzimtzum, você vai fazer um corte de verba, você está ganhando um salário um pouco menor, você tem que gastar um pouco menos. Então, é usada essa palavra Letzamtzem Hotzaot, o verbo aqui de Letzamtzem, a palavra Tzimtzum é usada para isso, quer dizer, você vai ter que diminuir as despesas. Então é usada a palavra Letzamtzem. Só que na Kabbalah, mesmo que a Kabbalah use essa palavra, a intenção não é essa. A intenção é que o nível de revelação divina agora, entre o mundo de Atzilut e o mundo da Briá, que existe entre os dois, esse primeiro Tzimtzum, o nível de revelação divina ele é tão menor que é como se o mundo da Briá
em relação ao mundo de Atzilut, é como se entre eles não tivesse Deus. Tipo, seria assim, o exemplo é esse. Não quer dizer que Deus se retraiu ou Deus se contraiu. Quer dizer que o nível de revelação ele baixou tanto que é como se tivesse havido, Deus me livre, uma contração, mas não tem nada a ver com uma contração material. Não é uma contração de verdade. Deus me livre, porque se você fala que é uma contração, você já entra no assunto da idolatria. Então, o que a gente vai dizer aqui é simples. Você está falando sobre uma diferença de nível de revelação. Não é nenhuma contração. Só que a diferença, sendo que o nível, antes do Tzimtzum e depois do Tzimtzum, ele é um nível que ele já não tem nada a ver. O mundo de baixo não tem nada a ver com o mundo de cima por causa desse Tzimtzum. Então eles usam essa palavra. O verbo mais próximo a isso é chamar isso de Tzimtzum. Mas é uma mudança trágica de nível, vamos dizer, uma mudança drástica de nível de revelação divina. Vamos dizer assim, em resumo. O que é um Tzimtzum? O Tzimtzum é uma mudança drástica do nível de revelação divina de um nível superior para um nível inferior. Quando a gente fala que Deus criou o mundo, a gente começa no primeiro Tzimtzum. Temos um mundo espiritual que é chamado Olam Atzilut. Esse mundo espiritual se rebaixa por meio de um Tzimtzum, vamos dizer, entre Olam Atzilut e o próximo, e o mundo abaixo dele, que é o Olam Abriah, tem um Tzimtzum. Quer dizer que o Olam Abriah já é infinitamente distante desse mundo de Atzilut em matéria de nível. Do Olam Abriah, do mundo da Briah para o mundo da Yetzirah, tem mais um Tzimtzum. Quer dizer que do mundo da Yetzirah para o mundo da Briah também já não é o desencadeamento. Aí é que está o detalhe. Vamos começar de cima para baixo. O mundo de Atzilut, se fosse se desencadear, tivesse um desencadeamento, aí ele nunca se tornaria mundo de Briah. Ele seria um Atzilut, um alto Atzilut, um baixo Atzilut, mas ele nunca se tornaria o mundo da Briah. Quer dizer, para existir o mundo da Briah não tem como fazer um desencadeamento do Atzilut até Briah. Por isso que entra esse Tzimtzum na história. O Tzimtzum tipo já é uma distância que não tem como o próprio mundo por si só descer uma distância dessas. Então, novamente, do mundo da Briah para o mundo da Yetzirah tem mais um Tzimtzum. Do mundo da Yetzirah para o nosso mundo, o mundo da Asiá, que ele tem um nível de Asiá espiritual e Asiá material, tem mais um Tzimtzum. Então a gente vai dizer aqui que 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo é como uma hora no Olam Yetzirah, que é o mundo acima, que lá a gente chama isso de baixo paraíso. 70 anos no baixo paraíso, no mundo da Yetzirah, é como uma hora no mundo acima dele, que é o mundo da Briah, que lá é o alto paraíso. E agora acima do mundo da Briah tem o mundo da Atzilut. Então a gente, levando em conta essa mesma proporção, a gente vai dizer o seguinte, que no futuro, para os mortos ressuscitarem, o nosso mundo aqui embaixo vai ter que subir a um nível de não só como Olam Atzilut, mas de Olam Atzilut para cima, para justificar essa ressurreição dos mortos, que a pessoa chega no paraíso por próprio mérito, ninguém chega lá de graça. Então a pessoa morreu por ser judeu e agora ele ganhou um alto paraíso por causa disso, e agora eu vou falar para ele, ressuscita de volta. Quer dizer, o que foi pago para ele pelo que ele fez é dele, você não tem como tirar isso dele. Então no futuro o nosso mundo aqui vai subir a um nível
mais alto do que o mundo do Atzilut. Aí vai justificar os mortos que eles estão no alto paraíso, no Lama Briah, ressuscitarem. Então essa é uma proporção, assim, de uma maneira bem genérica. Entrando assim no assunto mais profundo, esse tzimtzum, ele existe em relação a nós. A gente vai chamar isso de Dat Elyon, Dat Achton. Tem o português, de vez em quando o português trava um pouco. Tem a visão divina, tem a visão humana. Deus é o mesmo Deus antes de criar o mundo, Deus é o mesmo Deus depois que criou o mundo, Deus é o mesmo Deus no passado, no presente e no futuro. E Deus é tudo. Agora, para nós tem uma diferença. Para nós existe passado, para nós existe presente, para nós existe futuro. Então, quer dizer, de acordo com a visão humana, existe esse tzimtzum. Existe uma diferença entre antes e depois. Entre antes do tzimtzum e depois do tzimtzum. Naquele nível de Or Sobev, naquele nível de Or Makif, naquele alto nível que a gente não tem como acessar a ele, já não tem diferença entre antes do tzimtzum e depois do tzimtzum. Como, vamos dar um exemplo material, o Sol, o raio do Sol no próprio Sol e o raio do Sol na Terra. Os raios do Sol na Terra são esse Sol lindo que vocês estão vendo aqui da janela. Esses mesmos raios de Sol que aqui no mundo eles fazem para mim uma grande diferença, antes deles terem saído do Sol, quando eles ainda faziam parte do Sol, para o próprio Sol eles não existem. É como se esses raios de Sol não existissem, absolutamente não existissem. Então essa é a diferença, visão divina, visão humana. A visão divina é como no exemplo material, mesmo que esse exemplo material ainda está muito baixo do que precisa, mas o máximo que dá para se chegar perto, para dar um exemplo, visão divina é o raio do Sol no Sol, que é tudo uma coisa só. Deus e a criação é uma coisa só. Visão humana é como o raio do Sol na Terra, que ele já não faz mais parte do Sol. Então, assim, é como se esse raio do Sol não fizesse mais parte do Sol. Então, nesse caso, também o tzimtzum, ele existe somente em relação a nós. E como hoje eu recebi 2 conselhos já de fazer as aulas mais curtas, para que a gente possa fazer um número maior de aulas. Então vamos fazer uma aterrissagem forçada aqui, terminar o assunto. Sempre que vocês tiverem uma pergunta, vai ter essa sessão no nosso canal do YouTube. Gostaria de agradecer o Rogério, a Roberta, a Tabata, a Roberta, lá na Itália, que eles trabalham duro para fazer o nosso canal do YouTube, para fazer toda a edição desse canal, e agradecer a todas as voluntárias da nossa ONG, a vocês que assistem às nossas aulas. Sempre que vocês tiverem uma pergunta, vai estar no nosso canal, o nosso site, com dentro do site tem uma seção Pergunte ao Rabino. Se puder me mandar pergunta por lá, chega mais rápido. Se não, vai ter um e-mail no site, aí manda pelo e-mail, vai chegar mais devagar, vai passar por outras mãos antes, e o Pergunte ao Rabino do site chega para mim direto. Se vocês ainda não estão inscritos no nosso canal, por favor, se inscrevam e toca o sininho. Esse sininho pode tocar, esse sininho é kasher, para você receber a notificação de quando a gente fizer uma nova aula ou uma nova resposta do Pergunte ao Rabino. Eu desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Arbe, 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 atzlachar.
Bekol Tov.